A Guiana, favorecida pelo apoio dos Estados Unidos e outras potências ocidentais, a Guiana conseguiu que a Corte Internacional de Justiça, em 6 de abril de 2023, se declarasse apta a julgar o tema, dando um prazo até 8 de abril de 2024 para a Venezuela apresentar a sua defesa. Foi uma manobra agressiva contra a Venezuela. Nesse contexto, o governo venezuelano convocou o referendo consultivo que ocorreu dia 3 de dezembro, por decisão unânime da Assembleia Nacional Venezuelana. É isso mesmo. Tanto a situação chavista quanto a oposição votaram favoravelmente a realização desse referendo que aconteceu no dia 3 de dezembro, com 5 perguntas. Essas 5 questões foram aprovadas pelo Conselho Nacional Eleitoral em 23 de outubro de 2023 e chanceladas pela Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça em 1º de novembro. Quais são essas 5 perguntas? A primeira: você concorda em rejeitar, por todos os meios, de acordo com a lei, a linha fraudulentemente interposta pela sentença arbitral de Paris de 1899, que visa privar-nos de nossa Guiana Essequiba? Segunda pergunta: você apoia o Acordo de Genebra de 1966 como o único instrumento jurídico válido para alcançar uma solução prática e satisfatória para a Venezuela e a Guiana em relação à controvérsia sobre o território da Guiana Essequiba? Terceira pergunta: você concorda com a posição histórica da Venezuela de não reconhecer a jurisdição da Corte Internacional de Justiça para resolver a controvérsia territorial sobre a Guiana Essequiba? Quarta pergunta: você concorda em se opor por todos os meios legais à reivindicação da Guiana de dispor unilateralmente de um mar pendente por delimitar de maneira ilegal e em violação do direito internacional? Quinta pergunta: você concorda com a criação do Estado de Guiana Essequiba e que se desenvolva um plano acelerado de atendimento integral à população atual e futura daquele território, que inclua, entre outros, a concessão de cidadania e carteira de identidade venezuelana, conforme o Acordo de Genebra e o direito internacional, incorporando, consequentemente, o referido Estado no mapa do território venezuelano? Ao redor de 10,5 milhões de venezuelanos votaram nesse referendo consultivo, com 96% dos eleitores respondendo sim a 5 questões. Um raro momento na história da Venezuela, nos últimos 25 anos, em que tanto eleitores simpáticos ao chavismo quanto eleitores simpáticos à oposição votaram de comum acordo, de tão enraizada historicamente que é essa reivindicação da Venezuela sobre Essequibo. Desde antes do referendo, no entanto, a imprensa de direita, insuflada pelo governo norte-americano e seus aliados, tratou de apresentar a Venezuela como Estado agressor diante da pobre e fraca Guiana, com apenas 800 mil habitantes e somente 215 mil quilômetros quadrados, apresentando a Guiana como a nação agredida. Repito, mesmo integrantes do governo brasileiro, como o ministro da Defesa, José Múcio, passaram a alimentar essa versão, entre outras autoridades. Essa versão de que a Venezuela seria o Estado agressor e a Guiana o Estado agredido, quando os fatos demonstram e pudermos demonstrar, a história é bem outra. A Venezuela teve parte do seu território roubado pela Grã-Bretanha, que incorporou esse território roubado à Guiana Britânica, que era sua colônia, e que depois se transforma na República Cooperativa da Guiana a partir de 1966. A Venezuela jamais
buscou, em qualquer tempo histórico, uma ação militar para recuperar esse território. Sempre buscou meios legais, pacíficos e diplomáticos. O mais importante desses meios, o Acordo de Genebra de 1966. Quem não respeitou, ou quem desrespeitou, ou quem passou a não respeitar o Acordo de Genebra foi a Guiana. E defendida nesse desrespeito, em função da descoberta das reservas petroleiras, apoiada nesse desrespeito pela Grã-Bretanha antes e fundamentalmente pelos Estados Unidos depois. A Venezuela foi lesada pela Grã-Bretanha no século XIX e continuou a ter seus direitos territoriais desrespeitados até hoje, nos últimos 130 anos, principalmente sob os auspícios dos Estados Unidos. A Guiana é apenas um peão nessa história de dividir para reinar, utilizada como uma cabeça de ponte, tanto por interesses geopolíticos quanto, a partir de 2015, pela disputa da renda petroleira. Jamais a Venezuela fez qualquer ameaça militar, sempre recorrendo às instâncias legais cabíveis, conforme determinado pelo Acordo de Genebra. O desrespeito a tratados internacionais, às ameaças, tem como origem os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a própria Guiana, que aceita funcionar como um peão antes da Grã-Bretanha, agora dos Estados Unidos. A Guiana, atualmente, está capturada pelo poderio econômico da ExxonMobil, que paga apenas 1% de imposto sobre as suas operações no país. A ExxonMobil literalmente comprou o país. A Guiana é um território de negócios da ExxonMobil, uma das 4 grandes irmãs, como são chamadas as corporações petroleiras privadas do mundo, uma empresa decisiva na economia norte-americana. É isso que acontece com a Guiana. A Guiana passou a ser um território de negócio da ExxonMobil. E, a partir desta situação, a Guiana se envolve cada vez com maior proximidade com a política externa dos Estados Unidos, que tem como principal inimigo, na América do Sul, a Venezuela.